Olha só, eu sei que nesse momento tem muitas mulheres, muitas mães assistindo a gente. E aí eu já faço aquela pergunta: o que é mãe perfeita para você? Qual é o perfil de mulher dedicada, é vaidosa, é sempre disponível para os filhos, e a família costuma cobrar bastante, né? A gente vai falar sobre esse assunto aqui com a Luciana Ferreira, que é psicóloga. Vamos falar sobre saúde mental e maternidade, como equilibrar as cobranças de ser mãe. Em primeiro lugar, quando a gente se torna mãe, vem um turbilhão de emoções, um turbilhão de mudanças, mas na verdade isso acontece não só quando a criança nasce, na própria gravidez já começa aquela pressão psicológica, aquela cobrança, não é isso? Bom dia, Cíntia, obrigada pelo convite. E a maternidade, ela é um mundo muito maior do que o que a gente imagina antes de se tornar mãe, né? E entram muitas questões em jogo, carreira, autoestima mesmo, a imagem pessoal, né? Quando a mulher engravida, algumas mulheres relatam: eu tô me odiando, eu tô detestando o meu corpo. As mudanças no corpo, né? Então, eu tô me sentindo com muito peito, ou com muita barriga, eu acho que eu engordei, agora eu tenho estrias. Então, assim, tem essa preocupação, né, delas com o corpo delas também. Algumas, eu tô linda, eu estou radiante e plena, grávida, enquanto outras nem tanto, né? E essas que não estão tão felizes, elas se cobram muito mais, sim, com relação a essa imagem, e isso afeta muito a autoestima delas, e isso prejudica também a saúde mental em alguns aspectos, quando está em excesso aquela preocupação, quando ela está gestante, por exemplo, e não quer comer para não ganhar peso. Né? Sendo que o corpo dela está precisando do alimento, mas eu não posso comer porque eu não posso engordar. E o bebezinho também, né? Porque aquele corpo está gerando aquela vida, aquele bebê precisa ser nutrido, né? Mas a gente precisa avaliar muito essa gestante. A partir da gestação, um dos pontos que a gente entra é: como é que você está se olhando hoje? Como é que você se percebe? O quão satisfeita você está com o seu corpo hoje? Porque esses aspectos, eles também vão impactar no pós-parto. Né? A gente vê algumas mulheres na mídia que terminaram de parir, estão lá lindas, barriguinha trincada. Não pode se comparar com isso, porque a realidade mesmo não é essa. Não. Cada um tem seu estilo, cada um tem seu corpo. A gente observa muitas vezes, são procedimentos estéticos, então não tem como a gente comparar. A gente acabou de ter um bebê e se comparar com alguém que já foi para uma mesa de cirurgia meses depois de ganhar um neném, né? Então, a gente tem que respeitar essas diferenças. O tempo do corpo da gente, o tempo do bebê, como vai ser aquela amamentação, né? Tudo isso vai contribuir para aquele corpo voltar ao que ele era antes. E a gente costuma falar muito assim, que, poxa, foram 9 meses para aquela barriga crescer, para aquele bebê se desenvolver ali dentro. E aí, como é que você acha que o bebê nasceu e pronto, minha barriga já está trincada de novo? Não, não vai estar. Né? Um dos pontos, quando a gente fala de autoestima materna, entra muito essa questão de como eu olho para o meu corpo. Né? E quando o bebê nasce, algumas mulheres, o peito não cresce tanto na gestação, mas quando o bebê nasce, o peito vai lá e cresce, vem estrias. Né? Então tem essa preocupação com a imagem delas. Né? Mas eu costumo dizer também, Cíntia, que a autoestima, ela não está ligada só e somente a como eu me percebo, a como eu vejo o meu corpo, mas o quanto eu confio em mim, né? O tempo que eu dedico para mim, o que acontece muito? Meu filho nasceu e eu vivo em função dessa criança. Então, o que algumas mães fazem? Meu filho nasceu, eu passo o dia de pijama, eu passo o dia dentro de casa. Esquece de comer porque se preocupa com a criança, não faz mais atividade física. Não se arruma, não faz uma atividade física. Vou me arrumar para ficar em casa, toda hora eu fico... Tira a blusa, amamenta, volta a blusa. Ou então eu tô amamentando, o outro peito vazou ali, aí fico sujando roupa. Mas é um ponto importante, sim. Agora, doutora, a parceria é muito importante, principalmente do marido, né? Sim. No caso, o que acontece? As mulheres têm muitas atribuições, a gente sabe que não adianta comparar, tem muito homem parceiro, muito homem que ajuda, mas não tem como comparar a vida de uma mulher e de uma mãe, né? Porque cuida do bebê, vai amamentar, cuida da casa, do marido, da comida, da família, então é muita coisa. E essa parceria é extremamente importante. Às vezes o homem, poxa, minha mulher é estressada, minha mulher só reclama, mas ele não ajuda em nada. Não ajuda. E essa parceria ela é importante, assim como a rede de apoio. Importante a gente falar que o marido, ele não está ali como rede de apoio, ele está ali para exercer o papel dele de marido e de pai. E não é favor. Não é favor. Tem homem que faz as coisas para a mulher e diz que é favor. Acho que é favor e não é, né? É obrigação. É papel dele, enquanto pai, enquanto
parceiro, e aí fala, mas eu passo o dia todo fora de casa trabalhando. Mas olha só, são dois cenários totalmente diferentes. A mãe, ela é mãe 24 horas, ela é mãe a hora que ela acorda, a hora que ela vai comer, porque muitas vezes acontece da mãe estar ali amamentando e comendo. Eu adquiri essa habilidade porque eu fico sozinha com a minha pequena, e então às vezes ela tá mamando e eu tô com fome, eu não vou deixar de comer, eu vou lá e como, né? Mas a gente é mãe em tempo integral, 24 horas. E aí o homem, ele sai de casa, ele tá trabalhando, ele tá se relacionando com outras pessoas. Ele levanta, toma um cafezinho, conversa com um amigo, volta, ele esparece. A gente, enquanto mãe que está só dentro de casa, a gente tá vivendo aquilo ali, a gente tá transpirando aquilo. E a gente precisa sair desse cenário de estar só ali mãe e bebê. Precisa ter um extra, vamos dizer assim, né? Nos primeiros meses de vida a gente sabe que é muito puxado, é um momento de muitas descobertas. E aí o que acontece? A gente sabe que é comum, às vezes a angústia, a tristeza, o cansaço, mas quando que a gente deve ficar em alerta que aquilo ali já não é normal, que já pode ser um problema de saúde, que eu preciso tomar alguma providência e procurar um profissional? A partir do momento que aquilo começa a virar um incômodo e fica voltando aquilo o tempo todo, sabe? A gente fala assim, em prazos, a gente fala de 2 puerpérios. O fisiológico, que é esse período de 40, 45 dias que o útero volta ao tamanho normal, são 9 meses crescendo, 40 semanas que a gente fala, e ali tem aquele tempo que ele volta ao período normal. Nesse tempo em que o bebê sai, a gente fala que existe uma queda abrupta de hormônios, então a mulher ela vai oscilar muito ali. Então é normal irritabilidade, choro, aquela angústia, aquela aflição. Os próprios questionamentos da maternidade vêm à tona, porque agora eu tenho meu bebê no colo e eu me questiono muito. Eu vou dar conta? Eu vou ser uma boa mãe? E agora, como é que vai ser minha vida com essa pessoinha que depende de mim 100%? De se cuidar por causa do bebê, né? E aí então, ela precisa estar bem para cuidar do próprio filho. Precisa estar bem. Passado desses 45 dias, essa mãe continua chorando, continua nessa aflição, continua se olhando, sabe, a gente tende a olhar para o outro com mais gentileza, com mais cuidado, mas às vezes a gente se cobra tanto que a gente não se olha com gentileza. E na maternidade a gente precisa se olhar com esse olhar de carinho, de cuidado. Eu preciso me cuidar, eu preciso estar bem para que eu seja uma boa mãe. Eu preciso estar bem para eu exercer bem a minha maternidade com meu filho. E isso, Cíntia, é um ciclo, sabe? Eu começo por mim para eu reproduzir no meu filho. Então, se eu estou bem, eu consigo cuidar bem do meu filho e consigo fazer com que o meu filho se desenvolva emocionalmente de forma saudável mesmo. Né? Então, se eu estou impaciente, se eu estou irritada, eu tendo a gritar mais com meu filho, eu tendo a diminuir mais o meu filho. E isso vai tornando aquela criança uma criança insegura, emocionalmente fragilizada. A autoestima dessa criança começa a ser abalada. E essa autoestima, aí vem um ponto que eu estava te falando, que não tem a ver só com essa imagem corporal, física da gente, mas é emocional. O quanto eu confio em mim, o quanto eu acredito no meu potencial. E por isso, as mães precisam. O bebê nasceu, tudo bem, aqueles primeiros dias é de muita adaptação, de muito aprendizado, mas pronto, a gente chegou ali no primeiro mês de vida do bebê, eu já consigo tomar um banho mais demorado, precisa de rede de apoio sim, quanto mais rede de apoio melhor, mais essa mãe vai estar cuidada e mais ela vai se cuidar. Então, ela precisa de uma pessoa para segurar o bebê e ela ir tomar um banho demorado, lavar o cabelo, se cuidar, né? E ali eu tô bem pro meu filho de novo. Às vezes a mãe tem tanto ciúme, tem medo, tem preocupação, não quer entregar o bebezinho para outra pessoa, mas chama as pessoas que confia, né? Chama a mãe, chama o marido, chama uma irmã. É preciso realmente contar com essa rede de apoio. Agora, doutora, você estava falando sobre questão de depressão pós-parto, isso é mais comum do que se imagina. E às vezes a situação é tão crítica, mas tão crítica que a mãe não consegue nem pegar o neném, nem né? segurar o bebê. Porque tem mãe que rejeita o próprio filho. A maternidade, ela é muito desafiadora. E a gente se coloca muito à prova ali naquele momento. Será que eu vou dar conta? Será que eu sou suficientemente boa para esse bebê? E quando essa estrutura de ser mãe está muito abalada, muito fragilizada, a mãe muitas vezes tende sim a rejeitar o bebê. Eu não vou ser boa o suficiente. Né? Isso também está ligado à autoestima. O quanto eu confio em mim, no meu potencial materno, né? E ali ela precisa de ajuda, precisa procurar um profissional. Né? Porque aquele bebê precisa dela. E a gente fala que nesses primeiros anos de vida,
a mãe e o bebê, eles são um só. É como se fosse uma fusão ali. Então, são 9 meses na barriguinha, ainda tem um período aí para desligar tanto que quando o né? bebê nasce, na cabeça do bebê, ele e a mãe são uma pessoa só. E ali no 7º mês que o bebê começa a entender, eu sou uma pessoa diferente, minha mãe é outra, e a gente pode se separar. E aí a gente fala da angústia da separação. E uma fase que o bebê chora muito, que na hora que ele não vê a mãe, ele se desespera. Porque até então era ele e a mãe dele, e ali era um corpinho só. Mas aí quando ele começa a entender essa separação, vem essa angústia. Então, nessa fase inicial, o bebê e a mãe, eles são muito uno, né? Muito um corpo e uma mente só, muito um para o outro. E aí, se a mãe não está conseguindo fazer essa união ali de mãe e bebê, estruturar emocionalmente esse bebê, ela precisa sim de ajuda. E muitas vezes precisa não só de um psicólogo, mas na grande maioria das vezes de um psiquiatra. Vai para um processo medicamentoso que não atrapalha a amamentação, vai para a psicoterapia e a gente vai fazendo esse trabalho para que essa mãe se reconheça como mãe, para que ela identifique o potencial dela de mãe e aí sim ela começa a exercer a maternidade dela com mais leveza, com mais amor, ela começa a se sentir mais segura do maternar dela e isso vai refletindo no filho. O filho começa a ser um bebê mais sorridente, começa a dormir melhor, chora menos, ele se sente mais seguro no colo da mãe. E esse processo, mãe e bebê, desses 1000 primeiros dias de vida do bebê, eles são extremamente importantes, Cíntia. Porque ali a gente começa a formar aquela criança emocionalmente, né? Então, quanto mais eu me cuido, quanto mais eu consigo refletir esse cuidado no meu bebê, mais ele cresce bem. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão acompanhando, as mães que estão assistindo a gente, que se cobram demais, que estão frustradas. Qual o recado que você dá para elas, só para a gente encerrar aqui a nossa entrevista? Primeiramente, a gente precisa se cuidar. Enquanto mãe, a gente precisa se cuidar, que é nesse cuidado que eu tenho comigo, é essa gentileza que eu me olho, é assim que eu vou cuidar do meu filho. E é importante lembrar que a gente erra também, a gente tem que aceitar isso. Às vezes a gente faz alguma coisa, machuca os nossos filhos, a gente se cobra tanto, né? Às vezes a gente dá aquela bronca mais pesada na criança. Às vezes eu choro mais do que ele. Porque assim, a gente dá uma dó, dá uma pena e depois a gente bate o arrependimento, mas é isso, a gente erra. A gente acerta, a gente erra, a gente precisa reconhecer. E os erros fazem parte, porque não existe um manual. Ótimo seria se eu abrisse um livro, opa, aconteceu isso, agora eu vou agir assim e esse é o jeito certo, né? Seria ótimo se a gente tivesse aquilo pronto, mas não tem, a gente vai aprendendo na vivência. Poxa, eu errei dessa vez, da próxima vez eu vou fazer diferente. E que a gente entenda que erros são sim aprendizados. E que nesses erros, enquanto mãe, todas as mães erram, né? Não existe aquela que fiz tudo perfeito, mas é dentro dos erros que a gente vai acertando, a gente pede desculpa para os nossos filhos, a gente aprende sobre empatia com os nossos filhos e ensina eles também, né? Sobre pedir desculpa, sobre empatia, sobre perdoar, né? E essa maternidade, ela é construída, ela não vem pronta. Então, no dia a dia, a gente vai construindo. O que eu digo para as mães busquem dar o seu melhor, mas sejam gentil com vocês mesmas, né? E se você tiver dificuldade de fazer isso, deve procurar o auxílio de um ajuda. Psicólogo, né? Sim. Procurar ajuda. Uma ajuda profissional. Orientam bastante, né? Eu costumo dizer que a autoestima e o autoconhecimento caminham juntos, né? Essa jornada da autoestima e do autoconhecimento são muito paralelas, estão ali muito pertinho uma da outra. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu tenho confiança em mim, melhor minha autoestima. E isso vai contribuir para esse processo com essa criança, para o desenvolvimento dele também. Ok, muito obrigada pela entrevista, seja bem-vinda. Obrigada, Nós conversamos Cíntia. aqui com a Luciana Ferreira, psicóloga.